Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Nessa aula nós vamos iniciar o estudo da teoria geral dos recursos. Na verdade a gente teve alterações, né, como a gente já vem comentando aí durante o nosso curso, significativas no que diz respeito ao processamento, não só apenas do recurso, o próprio processo em si, né, a ordem do processo ou a ordem dos processos nos tribunais. Então, o processamento das ações no âmbito dos tribunais, seja em grau de recurso, seja no exercício da sua competência originária. E o novo Código de Processo Civil, ele reservou ali o final, o livro final, para tratar de modo geral de meios de impugnação às decisões judiciais, né? Então, quando a gente se refere a meios de impugnação, a gente sabe que os recursos não são a única forma de impugnar uma decisão judicial, porque nós temos várias outras formas. Por exemplo, a ação rescisória não é um recurso, é uma ação, né, que é proposta com a finalidade de modificar uma decisão, uma sentença que já tenha transitado em julgado. Então, a ação rescisória é tratada no mesmo livro que os recursos. Nós temos outras figuras, como a reclamação, né? A gente pode pensar também no mandado de segurança, que em situações excepcionais pode ser manejado para atacar decisões judiciais. Então, existem vários meios de impugnação das decisões judiciais. Mas a gente vai começar a trabalhar aqui o tema dos recursos, tá? E é claro, os recursos, eles se submetem a uma regulação toda própria, toda específica. Da mesma forma que a ação, né, para que eu possa estudar a ação, eu tenho que antes compreender as teorias da ação, para que a gente possa alcançar um conceito de ação, já que o conceito traz elementos como direito público subjetivo, abstrato e autônomo, quer dizer, para eu entender esse abstrato, para eu entender esse autônomo, para daí eu poder conceituar a ação, né? E depois que eu conceituar a ação, eu poder falar nos elementos da ação e falar nas condições da ação. Então tem toda uma base teórica para que a gente possa compreender e utilizar de maneira mais adequada o Instituto da Ação. O mesmo acontece no recurso, tá? E da mesma forma que lá no início a gente trabalha com condições, com requisitos para o exercício do direito de ação, e a partir do momento que a ação é exercida e o processo se inicia, nós começamos a falar com requisitos do processo, quer dizer, com o que a doutrina chama de pressupostos processuais, a gente vai ter a mesma coisa, a gente vai ter os mesmos requisitos, né, a mesma base de pressupostos no âmbito dos recursos, tá? Então, quer dizer, para exercer a ação, eu tenho que preencher requisitos. Para que eu possa recorrer, eu tenho que preencher requisitos. Mas antes de recorrer, antes de trabalhar com os requisitos do recurso, eu preciso entender o que é um recurso, né? O que pode ser recurso, quais são os princípios que norteiam a utilização do sistema recursal, quais são os efeitos que decorrem de um recurso. Então existe toda uma parte geral e uma base teórica para o estudo do tema dos recursos, ok? Então vamos começar aqui, só numa passada rápida nesse início. Quando a gente fala em recurso, ao contrário do que a gente fala em processo, né, porque o processo vem da expressão latina procedere, que quer dizer caminhar para frente, né, proceder, seguir em frente, a etimologia do termo recurso vem do latim recursus, que é uma palavra formada por esses dois termos, re, que vai significar novamente, outra vez, e cursus, que seria o curso, né, o caminho que vai ser percorrido. Ou seja, o recurso é o oposto do processo. O processo, procedere, para frente. Recurso é percorrer novamente esse caminho. Então, eu vou voltar um pouco para daí sim seguir em frente novamente, tá? Na acepção comum, a expressão recurso, né, nos lembra auxílio, eu vou recorrer em favor de alguém, é uma proteção, né? Também pode ser no âmbito do numerário, falar em dinheiro, né? Eu estou sem recursos no momento, sem recursos financeiros. Então, dentro de uma acepção jurídica, também a gente pode encontrar na Constituição Federal, lá nos artigos 212, 213, a expressão recursos públicos, né? Se referindo a dinheiro, tá?
pecúnia. E aí sim, trazendo para o lado jurídico-processual, a gente tem aí duas definições, uma no sentido mais amplo, no sentido lato, né? E aí a gente pode pensar no recurso como todo remédio jurídico utilizado para a proteção de um direito, isso no sentido amplo, tá? Não aquele que a gente trabalha no Código de Processo Civil. Como assim? Quando a gente pega lá o artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 55, lá diz assim: a todos os envolvidos em processos judiciais e administrativos é assegurado o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, lá na Constituição, quando fala com os meios e recursos, não está se referindo o Constituinte apenas àqueles recursos que estão previstos no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, ou na própria Constituição, quando fala em recurso ordinário, recurso extraordinário e recurso especial. Está falando de todos os meios, né? Todos os recursos que são colocados à disposição do exercício da ampla defesa. Tá? Então, nessa perspectiva lato, qualquer tipo de meio de impugnação de decisão judicial é um recurso de que se vale a parte, não é, para defender o seu direito, tá? Para proteger o seu direito. Mas quando a gente estuda recursos aqui no âmbito do processo civil, a gente vai focar no sentido estrito, né? E esse sentido estrito a gente pode definir os recursos como meio voluntário de impugnação de decisões judiciais apto a propiciar ao recorrente um resultado mais vantajoso, em virtude de reforma, anulação, aclaramento ou integração da decisão recorrida no mesmo processo em que foi proferida. Então, na verdade, aqui nesse conceito, eu sempre gosto de criar conceitos, desenvolver conceitos que abranjam o máximo de objetos daquela matéria, né? de institutos daquela matéria. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui em meio voluntário, isso aqui a gente vai ver lá mais para frente, o princípio da voluntariedade. Quer dizer, eu posso considerar a remessa necessária, a remessa obrigatória, como um recurso. A gente estudou isso lá na aula de sentença, né? Muita gente aí que chama a remessa, o reexame necessário ou a remessa necessária de recurso de ofício. Não é um recurso, porque muito embora possibilite a revisão da decisão, aquele instrumento não é fruto da vontade de nenhuma das partes. Então, no sentido estrito, eu já tenho que trabalhar aqui com a voluntariedade, né? Quando eu falo, por exemplo, em propiciar um resultado mais vantajoso, isso aqui já está dentro de uma discussão mais atual, no sentido até jurisprudencial, no sentido de que não necessariamente o interesse recursal depende de uma sucumbência, né? Porque se fala que a parte sucumbente, que vai ter interesse é aquele que sofre o prejuízo da decisão. Mas, às vezes, eu não tenho um prejuízo expresso, pode ser que eu tenha vencido, né? Eu não perdi, o juiz julgou procedente o meu pedido, mas eventualmente pode acontecer de, por meio do recurso, eu conseguir um resultado mais favorável, tá? Então, por exemplo, sob a égide do Código de 73, era muito comum formular pedido de dano moral e não especificar o valor, deixar que o juiz arbitrasse. Aí o juiz arbitrava um valor pequeno, a parte recorria. E ali ele não tinha sucumbência, porque ele tinha vencido a ação, mas ele poderia obter um resultado mais vantajoso, tá? Quando eu falo em reforma ou em anulação, isso aqui vai ter a ver com o tipo de vício que eu estou impugnando, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os tipos de vício que uma decisão judicial pode trazer. Então, se eu falo em erro improcedendo, erro de procedimento, eu vou ter que pedir anulação da decisão no recurso. Se eu falo de erro de juízo, eu vou ter que pedir a reforma da decisão, né? Então, aqui, na verdade, eu estou trazendo para o conceito esses dois elementos que são extremamente importantes, porque eles vão afetar, inclusive, a produção ou não do chamado efeito substitutivo, que a gente vai falar mais para frente, tá? Quando eu falo em aclaramento, ora, qual é o oposto de claro? É escuro, né? Então, eu posso manejar um recurso com a finalidade de tornar mais clara, né? Uma decisão que é obscura. Eu posso pegar uma decisão que é omissa
e requerer a integração dessa decisão, tá? No mesmo processo em que ela foi proferida. Então, essa é a definição que nós vamos utilizar de recurso. Meio voluntário de impugnação de decisões judiciais, apto a propiciar ao recorrente um resultado mais vantajoso em virtude de reforma, anulação, aclaramento ou integração da decisão recorrida no mesmo processo em que foi proferida. Os recursos, a gente coloca aqui, né, como sendo uma espécie do gênero remédios jurídicos voltado à impugnação de decisões judiciais, que compreende, como eu tinha dito há pouco, ações autônomas, né, os remédios jurídicos, a gente tem voltados à impugnação de decisões judiciais, a gente tem a ação rescisória, o mandado de segurança, a reclamação, os embargos de terceiro, a ação anulatória do artigo 966, tá? E eu tenho também os recursos, né, que são de apelação, os agravos, o agravo de instrumento, o agravo interno, agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário. Eu tenho os embargos de declaração, embargos de divergência, tá? O recurso ordinário, o recurso especial, o recurso extraordinário, o recurso inominado. Que recurso inominado é esse? É o recurso da lei dos juizados especiais, que lá diz que existe recurso, que a parte pode recorrer da sentença, mas não diz qual é o recurso não tem nome. Então, um recurso inominado. Embargos infringentes de alçada. Esse slide aí está desatualizado. Não está não. Porque os embargos infringentes que foram extintos são os embargos infringentes do Código de Processo Civil. Esses aqui são os embargos infringentes de alçada. É um recurso previsto na Lei de Execuções Fiscais. Execuções fiscais. Tá? Então ele continua existindo, que é cabível também contra a sentença. Então, seguindo aqui, qual é a justificativa dos recursos? Por que a gente está sempre querendo recorrer? Por que o Estado coloca à disposição das partes o recurso ou o sistema recursal? Por que toda vez que acontece alguma coisa, até mesmo atualmente, antigamente, o brasileiro, ele, quando chegava no Supremo, pronto, não tem jeito, acabou, né? Até porque o Rui Barbosa, quando da Constituinte, da nossa Constituição Republicana, e ele foi aos Estados Unidos, conheceu o sistema americano, conheceu o sistema judiciário americano, e ele trabalhou a criação do então Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, porque a sigla era STJ, mas era o Supremo com a sigla STJ. O que aconteceu? Ele até justificando o sistema, ele disse, olha, o Supremo tem o privilégio de errar por último. O Supremo tem sempre o privilégio de errar por último. Alguém, já que a gente busca a segurança jurídica, vai ter alguém no nosso sistema que vai ter que dar a última palavra. Certo ou errada, não tem jeito, a gente vai ter que aceitar. Mas hoje em dia, o que acontece? Tem decisões que o Supremo profere, por exemplo, no exercício da sua competência originária para julgar ações penais, que a primeira coisa que a gente vê no jornal no dia seguinte é o condenado dizendo que vai recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a algum tribunal de jurisdição internacional do qual o Brasil tenha sido signatário, né, do tratado internacional. Então, existe essa irresignação constante, né? O fato de nós, seres humanos, não aceitarmos decisões que são proferidas contra os nossos interesses. Tá? Então a justificativa aqui está no plano psicológico e no plano sociológico. No plano psicológico é isso que eu acabei de falar, essa irresignação, que é constante, né? É muito raro alguém que aceita uma única decisão contra, né? Tem uma decisão, não, eu quero ouvir uma segunda opinião, pelo menos uma segunda opinião. Tá? Isso é psicológico e a gente tem que levar em consideração, porque se a finalidade da jurisdição é a pacificação social, sendo essa a finalidade da jurisdição, eu preciso, de alguma forma, assegurar que, quando o judiciário der a resposta, eu não vou causar uma convulsão social, né? Então, vamos ali, a pessoa fica resignada, a gente dá uma oportunidade de ela recorrer, ter o seu pleito apreciado por um colegiado de juízes mais experientes, tá? E aí, tendo uma segunda decisão, aí já perde um pouco a força essa resignação.
E a segunda perspectiva ou justificativa seria a sociológica. A gente tem que lembrar que o juiz é um ser humano e, sendo um ser humano, ele é falível. Sendo falível, né, muito provavelmente, essa falibilidade em potencial, ela faz com que nós possamos imaginar que, eventualmente, a decisão pode estar errada realmente, né? O juiz se manifesta como Estado, mas ele é uma pessoa, e essa pessoa pode falhar. E em razão dessa possibilidade de falha, a gente precisa ter um sistema que possibilite a revisão dessas decisões. Então, aí resignação, perspectiva ou justificativa psicológica, e a falibilidade humana em perspectiva sociológica, tá? A gente também vai ter uma perspectiva jurídica, né? Perspectiva jurídica no sentido da necessidade de uniformização da interpretação do direito. Porque o nosso sistema, como vocês sabem, eu tenho lá só Tribunal de Justiça, eu tenho um para cada estado e mais um para o Distrito Federal. Então, eu vou ter TJ São Paulo, eu vou ter TJ Rio, eu vou ter TJDF, todos eles e assim sucessivamente, aplicando o seu entendimento, né? E no âmbito do seu estado, esse entendimento termina aqui. Só que a legislação é federal. E a legislação sendo federal, o que acontece? Eu posso ter uma mesma lei federal, que a maior parte da legislação é federal. Eu posso ter uma mesma lei federal sendo interpretada como X, sendo interpretada como Y, sendo interpretada como Z e sendo interpretada como W. E aí, para isso, eu preciso de um tribunal que esteja acima. Aliás, a gente ainda pode pensar mais. Eu ainda posso ter aqui TRFs, que eu tenho mais 5 tribunais. Eu posso ter o TRF da primeira, o TRF da quinta, o TRF da segunda região, todos eles proferindo decisões acerca da mesma lei. Então, a gente vai ter aí um universo de 26 com DF, 7, 8, 9, 10, quer dizer, mais de 30 tribunais, porque também a gente pode pensar nos TRTs, a gente pode pensar nos TREs, tá? Então, a gente vai ter uma série de tribunais de competências diferentes, produzindo interpretações diferentes. Aqui vai ter uma interpretação A, aqui uma interpretação B, aqui uma interpretação C. Olha o caos que a gente pode criar no sistema em razão dessa multiplicidade de entendimentos acerca da mesma regra jurídica. Então, existe uma necessidade de uniformização dessa interpretação. Para quê? Para que a gente alcance a segurança jurídica. Então, para isso, existem recursos, né, em que a gente vai submeter essas decisões dos TRFs, dos TJs, diretamente ao STJ, por exemplo, por meio do recurso especial fundado no artigo 105 da Constituição Federal, 105, a linha C, 3C, inciso 3C, que fala da ideia da divergência jurisprudencial entre tribunais, para que o STJ dê a última palavra em matéria de lei federal. E a mesma coisa vai acontecer se a discussão for em matéria constitucional, quer dizer, o Supremo tem que dar a última palavra para poder uniformizar, para que a gente tenha, além de segurança jurídica, a gente tenha previsibilidade das decisões, a gente diminua um pouco essa resignação psicológica aqui, né? Porque, foi o juiz ali de primeiro grau que deu esse entendimento contrário a mim. O Supremo já, depois de analisar mais de 50 mil casos semelhantes, mantém esse entendimento. Então, nesse caso, eu vou poder aceitar de uma forma mais amena a decisão contrária aos meus interesses, tá? Da mesma forma, a gente tem, por exemplo, com os embargos de divergência, a gente tem no âmbito dos tribunais, até para poder dar vazão, às vezes você tem aqui, vamos pegar um tribunal o próprio STJ, por exemplo, o STJ, ele é formado
por... vamos lá. Ele tem, de órgãos que exercem jurisdição, ele tem uma corte especial, aquelas competências originárias do tribunal, de julgar ação penal, por exemplo. Ele tem aqui sessões, 3 sessões. Então, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, que são que estão acima de turmas. Então, a primeira turma, a segunda turma, terceira turma, quarta turma, quinta turma e sexta turma. Cada turma dessas tem uma competência predominante. Então, competência funcional e material. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a primeira turma e a segunda falam só de direito público. A terceira e a quarta, de direito privado. A quinta e a sexta, de matéria penal. Então, quando você tem as duas turmas com a mesma competência, pode ser que essa aqui entenda X e essa aqui tenha um entendimento predominante Y. Como é que eu vou uniformizar o direito brasileiro, o direito nacional, o direito federal, em um tribunal que dentro dele existem posições divergentes? Então, eu vou submeter a questão ao órgão superior, onde todos os ministros que lidam com essa matéria vão se reunir e dizer, olha, é X, ou é Y, ou não é nenhum deles, é W, e acabou. Então, aqui eu tenho uma resposta uniforme, tá? E eu busco isso por meio dos embargos de divergência. Tranquilo? Então, essa é a ideia, a justificativa jurídica, né? A perspectiva jurídica da existência de um sistema recursal também. E também a gente pode pensar no ponto de vista ideológico, né? Que é a própria ideia de implementação da justiça, está num plano ali mais filosófico, né? De justiça para alimentar essa indignação, essa inconformidade, não com uma decisão, apenas com uma decisão, eu não vou aceitar, vou ficar resignado, mas a partir do momento que eu tenho possibilidade de recorrer a órgãos superiores, eu tenho a possibilidade de recorrer a órgãos com a finalidade de uniformizar, né, a interpretação do direito, isso vai me dar um senso mais de que a justiça está sendo feita, né? Claro que não vai haver 100% de aceitação, porque ninguém gosta de perder, mas pelo menos ameniza a ponto de você conseguir cumprir o escopo principal da jurisdição, que é a pacificação social, ok? A gente pode falar ainda, no que diz respeito à teoria geral dos recursos, sobre a natureza jurídica, né? A natureza jurídica, já teve gente aí que sustentou que os recursos eles se tratavam de ação, de uma ação autônoma, né? Isso aqui a gente pode deixar para lá, porque não é direito de ação. Você já exerceu o direito de ação e já recebeu a resposta do judiciário. O que a gente está pedindo aqui é a revisão daquela resposta. Então, na verdade, existe uma continuação, um prolongamento do exercício do direito de ação, tá? Atos processuais que desafiam recurso. Bom, a gente tem aqui o seguinte: somente os atos judiciais de cunho jurisdicional que tenham carga decisória e que causem algum gravame. Na verdade, o fato de ter carga decisória já traz esse potencial de causar prejuízo, né? Ato de cunho jurisdicional, por quê? Porque existem atos judiciais. Ato judicial é todo ato praticado pelo juízo, né? Existem atos judiciais que não têm cunho jurisdicional. Por exemplo, quando o juiz ele autoriza, ele credencia um perito no seu juízo, o juiz numa comarquinha de interior, aquele ato ali, tá, ele faz esse credenciamento, não é um ato jurisdicional, ele não está interpretando o direito e aplicando ao caso concreto, né? Os atos de gestão do juiz, que ele pratica na vara. Então, e dentro dos atos de cunho jurisdicional, nem todos têm carga decisória. Por quê? Porque a gente tem sentenças, como ato de natureza jurisdicional, a gente tem
decisões interlocutórias. A gente tem decisões interlocutórias e a gente tem os chamados despachos, né? Os despachos. Desses 3 atos de cunho jurisdicional, somente a sentença e as decisões interlocutórias têm carga decisória. Os despachos não têm carga decisória. Cite-se, junte-se, intime-se, nenhum desses atos tem carga decisória. São atos de mero impulso do processo, tá? Então, nesse caso, eu já posso afirmar sem sombra de dúvida que os despachos, eles são irrecorríveis. Agora, tomem um cuidado. Quando eu falo que os despachos são irrecorríveis, eu estou me referindo aos despachos do juiz, tá? Porque no âmbito dos tribunais, nós temos decisões colegiadas, né? Tribunal não profere sentença, sempre acordam quando é colegiado, e quando é individual, ele pode ser ele é uma decisão, mas no âmbito dos tribunais não costumam falar em decisões interlocutórias e despacho. Tem magistrado que, por exemplo, quando concede uma liminar, escreve lá em cima despacho, e tem magistrado que escreve decisão, tá? Não usa nenhum interlocutório. Então, tomar cuidado aí, quando a gente fala que os despachos são irrecorríveis, a gente está falando dos despachos do juiz de primeiro grau, ok? Existem exceções. Nem todo ato judicial de cunho jurisdicional que tenha carga decisória é recorrível. Então, a gente pode falar que os despachos são irrecorríveis e alguns atos jurisdicionais que têm carga decisória são irrecorríveis, tá? Antes, deixa eu só fazer uma observação. Aqui eu tenho o causar gravame. Lembra que ainda há pouco eu comentei com vocês, lá no conceito, aqui, ó. Resultado mais vantajoso aqui, ó, né? Então, na verdade, já existe, são 2 linhas, tá? São 2 correntes. Uma que sustenta que você precisa ter o efetivo prejuízo, para daí você ter interesse recursal, e a outra que entende que não há necessidade de prejuízo, de demonstração do prejuízo, desde que seja possível, por meio do recurso, obter um resultado mais favorável, tá? São duas correntes. Então, uma corrente aqui está de vermelho, a outra corrente está de roxo, tá? E aí, vindo aqui para as exceções, ou seja, situações de irrecorribilidade, que a gente vai ter aqui no nosso novo código, a gente pode citar como exemplo o artigo 1007 do parágrafo 6º, que ele fala que a pena de deserção, né? Que se a pena de deserção, na verdade, a gente vai estudar mais para frente, deserção é uma penalidade que é aplicada quando o recorrente ele não providencia a comprovação do recolhimento das custas do recurso, tá? Então, a gente chama isso de preparo, as custas recursais. E quando você não julga, não faz essa... não realiza essa comprovação, o que acontece? No Código Antigo já vinha a pena de deserção automática, no Código Novo você é citado para recolher em dobro, né? Você é intimado para... Eu estava aqui procurando o artigo 1007, olha só o que fala no parágrafo 6º. Ó. O caput, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, tá? E aí lá no parágrafo 6º ele diz: provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo, ok? Então, decisão irrecorrível. O mesmo acontece com o artigo 1031, parágrafo 2º e 3º, que aqui é o seguinte: quando eu interponho um recurso, por exemplo, eu tenho uma decisão aqui no TJ e eu quero interpor RESP e RE. Então, eu vou apresentar o RESP e o RE perante o tribunal, a qual o presidente do tribunal vai fazer o juízo de admissibilidade, né? vai pegar as contrarrazões e vai mandar subir. O que vai acontecer? Você tem, primeiro, que ir tudo para o STJ.
o STJ decide a matéria infraconstitucional e depois encaminha para o Supremo decidir a matéria constitucional, se for o caso. Pode acontecer do ministro relator no STJ entender que a matéria constitucional é prejudicial, que eu primeiro preciso decidir a Constituição para depois ir para o STJ. E aí ele manda isso para o Supremo. Essa decisão dele de encaminhar para o Supremo é irrecorrível. E se chegar lá no Supremo e o Supremo disser, olha, a decisão, a matéria prejudicial é a matéria de lei ordinária, a matéria de lei federal, devolvam-se os autos para o STJ. Essa decisão é irrecorrível. E aí o STJ tem que decidir, e aí só depois que o recurso extraordinário vai para o Supremo, tá? Então seria essa daqui. Quando a gente for estudar os recursos especial e extraordinário, a gente vai voltar nessa matéria. A gente também tem no artigo 138, né, que a decisão do juiz que admite o ingresso de amicus curiae é irrecorrível. Então, se o amicus curiae serve como auxiliar do juiz, ele é chamado na condição de terceiro, né? Agora é uma intervenção de terceiros, para ajudar o juiz na compreensão do conflito, então interessa para o juiz, e o juiz, o amicus curiae não tem parte, não tem interesse lateral, né? Ele está ali para colaborar com o juiz, para que o juiz compreenda, em razão de questões específicas, de um conhecimento que o juiz não detém, compreenda melhor o conflito naquelas hipóteses em que autoriza o ingresso do amicus curiae. E essa decisão de admissão dele, ou até de inadmissão, se alguma das partes requerer, ou o próprio amicus curiae requerer seu ingresso, ela é irrecorrível, tá? Salvo, a gente viu isso na aula de intervenção de terceiros, no que diz respeito a embargos declaratórios, e o recurso que é interposto contra a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas, ok? Por último, o 1035, ele trabalha com a repercussão geral, né, que é um requisito lá de recorribilidade do recurso extraordinário. Então, o 1035, ele diz assim, ó, 1035... caput, né? O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos desse artigo, ok? Então aqui também eu tenho outro exemplo de decisões irrecorríveis. Vamos fazer uma pausa aqui, né, nessa aula, e a gente retoma a temática da teoria geral dos recursos na sequência. Até lá.